Alô Brasil, alô mundo! E aí, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista especializado em saúde, o seu jornalista de confiança, para uma live que até parece que é repetitivo, mas é muito importante o tema dessas lives. E eu tenho convidado vários profissionais da área da saúde, fazendo praticamente a mesma pauta, mas com abordagens, com visões diferentes, né? Então, cada profissional que eu trago aqui, por exemplo, a nossa pauta tem a ver com como melhorar o sistema imunológico, né? Então, um que é especialista em medicina chinesa vai falar de uma maneira, um nutricionista vai falar de outra maneira, né? Um médico endócrino vai falar de outra maneira, e aí você vai recebendo todas essas ricas informações e vai ter aí o caminho a ser escolhido, que melhor se encaixa para você, de acordo com o seu ritmo de vida, para ter um sistema imunológico forte para enfrentar esses momentos difíceis aí que estamos vivendo. A live de hoje tem o patrocínio aqui da Indústria da Saúde Brasil. E eu faço um alerta para você porque a Indústria da Saúde Brasil ela está em todo o mundo, né? Porque onde tem internet você pode fazer um curso de ensino à distância de naturopatia. E tem um detalhe muito importante para você que tem pressa. Ah, mas eu não quero fazer 1 ano, não quero fazer 2 anos. Faça o intensivo. Existem cursos intensivos na Indústria da Saúde Brasil. As informações estão aqui embaixo, ó, o telefone, o WhatsApp. Não custa nada você pedir informações. E olha, você vai ter o caminho para você mesmo, para você, enquanto pessoa, cuidar da sua saúde. A gente não sabe o que vem pela frente, né? Então está aí o nosso convidado, professor Silvio Bernardes. Eu acredito que 99% dos problemas que ele tem, ou da família dele, é ele mesmo que trata. Ele mesmo já sabe identificar ali a doença, né? Fazer o diagnóstico e vamos tratar disso aqui. Em excepcionais casos, né, de acordo com a complexidade, talvez vai necessitar de um uso de uma estrutura hospitalar e assim vai. Mas no dia a dia, muita coisa vai ser resolvida, não é isso, professor Silvio? Com certeza, Fernando. Uma boa tarde para você e uma boa tarde para todos os seus telespectadores. É um prazer imenso voltar aqui. Eu gosto muito deste programa, deste canal do Fernando Betete. E vamos, então, ao assunto de hoje. Bom, eu até falei, né? A gente está... né? Porque eu sei que você já fala isso com teus pacientes aí, mas eu estou focando muito na imunidade, porque a imunidade é a base de uma boa saúde, né? Só que você falou para mim que uma boa imunidade começa lá no intestino, é isso mesmo? Isso. Por quê? Uma boa imunidade começa no intestino. Por quê? O intestino é um órgão imenso, né? Se a gente for medir, dependendo da altura da pessoa e da etnologia dela, nós teremos aí entre 7 e 9 metros de intestino. E eles podem ser 7 a 9 metros de saúde e 7 a 9 metros de doença. Eu diria que muito mais do que a imunidade, que é o nosso foco de hoje, mas a felicidade também é intestinal. Toda boa saúde começa no intestino, o que não quer dizer que os outros órgãos não tenham papel preponderante. Mas o principal órgão de escoamento de toxinas do corpo é o intestino. E o intestino tem na parede dele, todo o intestino, exatamente porque o intestino está lidando com alguma coisa que entrou na gente, mas não entrou, porque o alimento, quando entra, ele não entra, ele passa por. Ele só entra com a gente, dentro do corpo da gente, ele só entra no corpo quando ele passa pela barreira intestinal e é jogado no sangue. Aí sim, o sangue leva para todas as partes.
Mas quando o alimento está passando pelo tubo digestivo, né, ele traz bactérias, vírus, fungos, toxinas. Quando a gente considera um intestino grosso, então, os alimentos já chegam lá meio fermentados e podem fermentar mais ainda. São produzidos gases que, dependendo do tipo de intestino, são tóxicos. E exatamente por isso é que no intestino nós temos uma concentração bem maior de células de defesa, as células que formam o sistema imunológico. Mais de 70% das células de defesa estão no intestino. E então essas células, elas tanto são células soltas, fazendo um papel de fagocitose, quer dizer, literalmente comendo invasores, substâncias tóxicas, perigosas, como também estão acumulados em bolsões que até parecem assim quartéis onde militares se acumulam, né? Que são os nódulos linfáticos. E no intestino, e só no intestino, a gente encontra um tipo de acúmulo de células de defesa em forma de nódulos 2A2, que são as placas de Peyer. Então, elas só têm aí, é uma estrutura de defesa que só tem aí no intestino. Portanto, é aí onde temos a concentração maior das células de defesa e é aí onde começa, na realidade, a nossa imunidade. As células de defesa são primeiro educadas para reagir, tomando contato daquilo que entra pelo intestino. Elas vão analisar se é bom para o corpo e se não é. Se for bom, pode passar. Se não for, elas vão reagir produzindo os anticorpos, que são proteínas de defesa, contra os antígenos, que são os invasores. Bom, eu entendi que o intestino é fundamental para todo esse processo da imunidade. Sim. Agora eu gostaria de fazer um alerta aqui, com o apoio do professor Silvio Bernardes. Quais são os principais erros, principalmente na hora da alimentação, do almoço, do jantar, do café da manhã, que as pessoas cometem, né, erros, porque daí eu sei que esse erro vai prejudicar a formação de novas células da imunidade, vai prejudicar a questão da própria defesa do corpo. No dia a dia, professor Silvio, quais são os principais erros que a gente não ajuda, né, o nosso sistema digestivo a se cuidar melhor? O que a gente faz de errado todo dia, ou a maioria das pessoas fazem? Eu começo com uma alegoria. Se eu tenho soldados que vão proteger o país, eles estão no quartel aprendendo a proteger o país, se eu tratar mal esses soldados, eles vão ficar fracos e as defesas do país não vão funcionar bem. É exatamente isso que pode acontecer. Então, células de defesa precisam de nutrientes. Elas se alimentam também. Quando nós comemos, nós não devemos pensar em comer apenas para sentir prazer ou para pagar menos, quando o foco da gente é comida barata. A gente deve comer para alimentar as células que vão defender, proteger, organizar o nosso corpo. E células de defesa, como todas as células, precisam de vários grupos de nutrientes, destacando energéticos, reguladores e construtores. E aí, quando a gente quer bagunçar o sistema de defesa, atenção, receita para bagunçar o sistema de defesa. Qual que é? Açúcar é o principal deles. Ai, meu Deus do céu, não dá nem para comer um docinho, pelo amor, depois de um almoço, como é que é? Dá para comer um docinho, sim, desde que ele não seja de um açúcar que vai bagunçar o sistema de defesa. Na natureza, já estão as coisas doces. Como não achar doce uma tâmara? Um abacaxi passa, por exemplo, não é? Como não achar doce essas frutas? Uma manga bem madura. Abacaxi, né? Passa?
Primeira vez que eu estou ouvindo isso. O que é isso? Vai nas lojas de produtos naturais, é uma delícia. Abacaxi se estraga com facilidade, né? Mas quando você desidrata e transforma ele em passa, você acumula ele indefinidamente, não precisa nem colocar na geladeira. É uma delícia abacaxi passa. É o abacaxi seco, né? Isso, corta em rodela, desidrata, ele fica bem concentrado e tem também muitas enzimas digestivas. Então dá para almoçar normal e comer um abacaxi passa. Veja, eu não aconselho que se coma nada doce durante a refeição. Porque, Fernando, o estômago faz vários tipos de digestão. Tem a química, através do ácido clorídrico e das enzimas do suco gástrico. Tem a mecânica, através das contrações da parede do estômago. Tem a microbiológica também. Porque existe uma flora, uma microbiota estomacal que suporta aquela acidez e trabalha também no corpo da gente. Agora, é muito importante saber que quando a gente come coisa doce, o corpo vai primeiro metabolizar aquilo e ele fermenta. Bactéria fermenta açúcar. Portanto, coisa doce deve ser comida fora de refeições, a não ser quando é uma refeição da manhã, onde você naturalmente come coisas doces, fruta doce, etc., e está compatível. Mas não mistura almoço com coisa doce. Então, professor Silvio, uma dica interessante, porque todo mundo almoça ali, vamos pegar o almoço ali como referência, e depois come uma fruta para falar, olha, tive uma boa refeição, uma refeição equilibrada, comi ali um pratinho bem colorido, e já vou aqui comer uma banana, né? Já vou aqui, às vezes, comer uma maçã, uma pera, ou uma outra fruta que tem ali, uma laranja, que é diferente, ou um abacaxi. Então, pelo que você está me falando, almoço é almoço e doce é doce. Isso. E se você comer banana depois do almoço, você vai embananar a digestão, não tenha dúvida disso, viu? Eu gosto de uma bananinha depois do almoço sem torralada. E quem não gosta, Fernando? Mas não, a gente deve... Olha, as frutas com a refeição da manhã, até porque elas têm muita frutose, muito carboidrato, que vai te dar energia para o dia, não é? Fruta da refeição da noite, eu recomendo aquelas menos doces, mais neutras, uma maçã, por exemplo, um kiwi, não é? Agora, no almoço, reserva isso às verduras e os legumes, porque eles têm um tempo de digestão diferente, e aí, quando você coloca coisa que tem um tempo de digestão muito diferente, você pode estorvar a sua alimentação. Agora, eu faço uma reserva, se você me permite. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando no geral. Lógico. Existem organismos e organismos. E existem organismos que toleram muito bem essa mistura. Outros não. Na maioria da população, essa não é uma boa mistura, produz fermentações. Então, você quer comer uma fruta, coma entre o almoço e a refeição da noite, ali no meio, para manter um pouco a tua energia, aí tudo bem, percebe? Mas não junto com o almoço, a menos que nesse almoço você não vai ingerir verduras e legumes. Tá. Vou forçar aqui, não vou perder essa oportunidade. Mas eu quero comer uma fruta depois do almoço. Qual que seria uma fruta aceitável depois do almoço? A banana não é. Banana não pode ser depois do almoço. Qual fruta seria aceitável? Tem frutas que você pode forçar um pouco a barra. E tem umas que você deve comer com o almoço, na salada de verdura. Porque é verdade, tem muitas culturas que têm frutas, né, durante a refeição. Né? O abacate, por exemplo, cai bem na salada de verdura. Ele dá um complemento, né? Dá aquela gordura. O abacate não é fruta doce, então ele cai bem na salada de verdura. A maçã, por ser uma fruta aproximada da neutralidade, também. E laranja? A laranja não. Mesmo sendo ácida, não ajuda na digestão? Mesmo assim. É o seguinte, tudo tem que ter a proporção correta. Se você vai aumentar a acidez do estômago, você vai agredir as paredes do estômago. Então,
nem tanto ao mar e nem tanto à praia, entende? A gente precisa ter o equilíbrio. O estômago tem uma acidez que a parede dele suporta. Existe no estômago glândulas que não tem nada a ver com síntese de ácido clorídrico ou de enzimas digestivas. São as glândulas mucígenas. Elas elaboram um líquido que vai proteger a parede do estômago do contato direto com o suco gástrico. Mas essa proteção é limitada. Se você aumenta a acidez, essa parede de mucina não vai ser eficiente e aí o suco gástrico vai acabar digerindo a própria parede do estômago. Estou conversando aqui com o professor Silvio Bernardes, deixa eu colocar aqui o Instagram dele, Silvio de Moura Bernardes, tudo junto, Silvio de Moura Bernardes. Vamos lá, vamos começar a seguir, porque ele tem várias publicações ali e sempre tem o quê? Tem uma informação útil para você. E lembrando aqui para você também seguir a Indústria da Saúde Brasil, aqui o Instagram dela, onde você também tem várias postagens com dicas de saúde. Indústria da Saúde Brasil. Siga lá no Instagram e já entre em contato para você ter informações de como fazer um curso através da internet e se tornar um naturopata. Eu vou entrar num assunto aqui, porque como a gente vai puxando o assunto de alimentação, as dúvidas vão surgindo, as pessoas também vão perguntando. Então, determinadas combinações não funcionam bem no horário precioso, no horário sagrado da alimentação. Para alguns tipos de pessoa. Exatamente. Lógico que a gente está falando aqui de maneira geral. Tem pessoas que eu conheço que comem de tudo, comem até tijolo e não acontece nada. Não acontece nada. Mistura e não acontece nada. Como é que surge o refluxo, então? É por combinações aí de alimentos também, professor Silvio? Existem diferentes formas de surgir refluxo e diferentes pessoas têm refluxo. O refluxo pode surgir por uma má combinação alimentar, quando a gente produz acidez em excesso. Pode-se ter um refluxo por não ter problema nenhum do estômago, mas ter uma hérnia de disco. Aí é mais um problema da válvula que separa, que faz a conexão do esôfago com o estômago, que é o cárdia. Então, se tem uma hérnia de disco, uma hérnia ali, de disco não, eu estou confundindo estômago com coluna, hérnia de hiato. Então, se tem uma hérnia de hiato, ou uma fragilidade do músculo diafragma na região, né? Então, isso também pode ter um refluxo. Algumas pessoas têm refluxo porque têm uma hipercloridria e outras por hipocloridria também. Outros podem ter refluxo porque comem em demasia e algumas pessoas podem ter refluxo porque estão obstruídas, os intestinos estão obstruídos, passam aí muitos dias sem defecar, não é? Em vez de defecar todo dia, tem gente que defeca um dia sim, 8 não. E então, isso também pode provocar um certo refluxo, porque não desce, não é? Tem que subir. E outras pessoas também que têm refluxo, porque têm apreensões que fazem com que o estômago se contraia mais, uma vez que o estômago também é um órgão de choque. Portanto, pode existir, como uma das causas, um comportamento estressado, um estresse emocional forte, pode também causar isso. E eu tenho que te perguntar, né? Se eu fosse escolher o chá, tem um chá que ajuda no refluxo? Você tem alguns chás importantes, dentre os muitos que trabalham-se por aí. A erva que eu mais recomendo, que é a que surte melhor efeito, embora não em todos os casos, é a espinheira santa. Esta é muito boa. Você pode tê-la sozinha, pode ter um chá, você pode também comprá-la em casa de produtos naturais e farmácia sob a forma de cápsulas.
Você pode ter uma tintura, aí você vai tomar as gotinhas diluídas em água, não é? Tome sempre uns 10 minutinhos antes da refeição, que é para preparar o estômago. Então, você também tem a guaçatonga, Fernando. Guaçatonga é excelente. Guaçatonga? Okay? Então, Planta? Espinheira Santa e guaçatonga são as principais. Mas existem também, correndo por fora, outras, como, por exemplo, o hipérico, a camomila, também ajudam, o coentro, que também ajuda. O pessoal está perguntando aqui, chá de hortelã também ajuda? Ajuda. Ajuda também. Ajuda. Então, tá bom. Claro que a gente vai ter que fazer a distinção, né? O hortelã-pimenta, que é a menta piperita, é mais ativo do que o hortelã das folhas graúdas. Então, só para concluir a questão do refluxo, isso quer dizer que o estômago está mais ácido ou menos ácido? Ou não tem nada a ver? Em um ou em outro caso, pode ter refluxo. Mas se você tem um refluxo que não sobe nada queimando, não tem uma irritação do esôfago, você não sente isso, pode ser um refluxo por um estômago menos ácido. Porque quando o estômago está muito ácido, o ácido clorídrico, quando sobe, ele vai queimando tudo, uma vez que o pH, que é o equilíbrio, a medida entre ácido e básico, né, do esôfago é neutro e o do estômago é extremamente ácido. Então, você pode tirar a diferença por isso. E nesse caso, qual é o tipo de dor? Porque tem muitas pessoas que confundem, às vezes, até a dor do refluxo como uma dor de princípio de infarto. É possível isso? Como que é a dor do refluxo? Mas a maior parte de pessoas que reclamam de dor de refluxo não é nem a dor do refluxo, é a dor da hérnia de hiato. Essa dói bastante, especialmente quando se come e quando se está fazendo a digestão. Porque, Fernando, no caso da hérnia de hiato, é uma parte do estômago que se intromete lá e vai para o tórax. É uma alça que vai para o tórax. Então, essa alça, quando passa pelo músculo diafragma, ela fica meio presa ali. O estômago se contrai, cheio de comida, o esfíncter, né? Ali onde o esôfago passa o músculo diafragma e entra no abdômen para se ligar ao estômago, ele não consegue suportar e uma alça do intestino, do estômago, sobe. Aí você tem a hérnia de hiato, que dependendo da gravidade dela, pode incomodar bastante e doer muito. Agora, o refluxo provoca uma esofagite como consequência, que é uma inflamação do esôfago. Aí sim você vai ter dor inerente à inflamação. Toda inflamação, um dos sinais é dor. Você vai ter dor, vai ter ardência, vai afetar as tuas cordas vocais. Essa irritação pode provocar edema, dificultar a deglutição nos casos mais graves, né? Então, tem toda uma sintomatologia aí. E também, nesse caso mais extremo, o chá resolve ou você acredita que uma outra ajuda natural é importante? O chá pode ajudar bastante, mas é importante verificar. Por exemplo, você está tomando um chá e essa acidez está sendo grave porque você está com um problema emocional. O chá vai atenuar, mas não vai ajudar você a resolver. Você tem que ou resolver seu problema emocional ou adquirir casca grossa para passar pelo problema sem descarregar isso no corpo. Outra coisa também, muda a combinação dos alimentos. Por exemplo, Fernando, você tem um refluxo, você tem um esofagite de refluxo, aí você fica tomando leite. Leite, adulto tomando leite, vai fermentar. A digestão do leite passa naturalmente por fermentação. O que fermenta aumenta a acidez.
Portanto, ingestão de leite ou qualquer coisa que tenha leite, eu não estou falando só lactose, estou falando leite, e leite de origem animal. Eu não estou falando de leite de soja, não estou falando de leite de amêndoa, leite de coco, estou falando de leite de origem animal. Todo ele vai fermentar e vai piorar teus sinais e sintomas de refluxo, de acidez, ok? Também é importante, Fernando, lembrar a todo mundo que a bactéria H. pylori, que é uma bactéria que a gente bota para dentro direto e não tem problema, ela só causa problema quando já existe uma lesão pré-existente na parede do estômago, ela se aloja ali. Então, a bactéria H. pylori costuma agravar esses problemas, inclusive, sabe-se que quando se tem H. pylori, com muita frequência e tudo mais, tem-se uma facilidade maior de desenvolver tumores no estômago. Então a gente observa que aquela dorzinha que as pessoas estão reclamando aqui pode não ser nada, ok? Pode não ser nada ali, uma leve indigestão, uma combinação de alimento errado ali, mas pode ser muita coisa. Por isso a importância de você procurar um profissional naturopata e não deixar acumular, né, professor? Porque fica um dia, uma semana, daqui a pouco já está um mês, aí o negócio vai complicando, né? Então, ter medo da dor é a pior providência que você pode tomar. A dor requer atitude, porque a dor é boa. A dor é um aviso de que alguma coisa não está bem. E aí a gente vai fazer o quê? Estou com dor, vai tomar um remédio para desligar a dor? É a mesma coisa de ter um alarme e desligar o alarme. Não vai te proteger, não vai te avisar. Quando você sente dor, você procura saber o que é que está causando essa dor. A dor tem causa, ela não vem à vontade assim, não. Ela é um sinal do corpo, né? Fernando, tem o segundo alimento. Você fez uma pergunta lá atrás sobre os alimentos que não... Então vai para o segundo. Ficou pelo caminho. Vai para o segundo. Que um vai puxando o outro, daqui a pouco eu já esqueci. O segundo não é o segundo, são muitos, que eu vou reunir numa categoria só. Alimentos ultraprocessados. Já sei quais são. Já, né? Bolo, biscoito, bolacha, e para o estômago, aqueles cujas letrinhas miúdas lá nos ingredientes, todo mundo deve ler quando for comprar alimento, ingredientes. Você vai primeiro ali, aí você encontra saborizante, às vezes tem assim, nem dizem qual é, já desconfie, ligue o desconfiômetro, porque o desconfiômetro vai lhe ajudar a curar muitas doenças. Aí tem assim, glutamato monossódico, pronto. Ele é acrescentado, é uma química que é acrescentada aos alimentos para realçar o sabor, tanto que às vezes é chamado realçador do sabor, para lhe dar mais prazer às custas de acabar com o seu estômago, porque ele aumenta a acidez do estômago, ele é corrosivo para a parede interna do estômago, portanto, nada com glutamato monossódico. Todo alimento industrializado que tiver esse veneno é para colocar no lixo. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui com um fundo de verdade. Tem muito alimento que é mais saudável você comer a embalagem do que o alimento, tá? De tão tóxico que é, tá? Especialmente se a embalagem for de papel. É aquela embalagem bonita que as crianças gostam, né? Coloca aquele macarrãozinho, né? Uma panelinha. Outro dia alguém disse assim, o iogurte de morango não tem morango? Eu disse, tem sim. Quem disser que não tem, está mentindo. Tem sim. Mas eu não vejo. É só olhar a embalagem, está desenhado na capa. Não fui eu, hein? Não fui eu. Professor Silvio, se o intestino é fundamental, voltando aqui para a pauta principal sobre a imunidade,
Sim. O intestino tem que funcionar de maneira adequada, né? Não pode funcionar na segunda-feira, dia 1º, e só voltar a funcionar na quarta-feira, dia 10, né? Não. Então, como fazer o intestino funcionar e como fazer uma limpeza intestinal? Eu acho que o intestino sempre saudável vai ajudar na parte imunológica. Sim. Bom, fezes não devem se acumular no corpo da gente. A parte do tubo digestivo, um canal que começa na boca e termina no ânus, que tem uns 10 metros ou mais, a parte que tem as fezes, que é o intestino grosso, só tem 1 metro. E desse 1 metro, só a parte do cólon transverso descendente sigmoide é que de fato tem fezes, como a gente conhece, né? No cólon ascendente ela ainda está se formando. O que digo a vocês é o seguinte: se há um trânsito intestinal interrompido, muitas doenças podem surgir, tais como divertículos, que inflamam e provocam a diverticulite, que se romper a parede do intestino pode derramar fezes na cavidade abdominal e te matar por uma septicemia que não dá nem para ser socorrido e fazer cirurgia de imediato. O intestino precisa ser esvaziado tantas vezes quanto você coloque alimento para dentro. Ou seja, o ideal é que você evacue 2 a 3 vezes ao dia e não por semana. Isso é o saudável. Tem que limpar. Tem que ser igual o neném recém-nascido. Mamou, sim, já vai para o banheiro. Sim. Exatamente. Aí o que acontece com a gente? A gente, às vezes, tranca o intestino porque a gente não tem tempo. E aí, quem não tem tempo, guarda toxinas e morre mais cedo. Aí é que não vai ter tempo de vida mesmo, né? Agora, a pergunta é pontual e é interessante para vocês. O que fazer para que o intestino funcione bem? Primeiro, as fezes são restos de alimentos. Ali precisa ter fibras. Portanto, comer alimentos fibrosos é bom. Se você algum dia fez pão ou viu alguém fazer pão com aquela massa branca, você vê que ela gruda nas mãos. Ela faz isso também no intestino, embora já esteja bastante digerida quando chega lá. Portanto, o amido tem essa coisa. Se você tem fibras na sua alimentação, e por isso sua alimentação deve ser rica em frutas, em verduras, em legumes e cereais complexos, que são aqueles que têm o cereal integral, não é? Porque está rico em fibras. Então, essas fibras, parte delas são digeridas e absorvidas, são as fibras solúveis. E existem as fibras insolúveis. Elas entram e não tem como você digerir, porque você não tem enzimas para fazer isso. Você não é boi, que tem celulase, como enzima para digerir celulose, né? Então, por que você não tem essas enzimas? Porque as fibras são importantes. Quando elas estão lá no teu intestino, compondo as tuas fezes, não só elas dão uma leve irritada na mucosa do intestino para ele se contrair, aumentando os movimentos peristálticos, que são movimentos de evacuação de fezes, como também essas fibras retêm mais a água nas fezes. E aí as fezes ficam mais úmidas e não ficam pétreas, endurecidas, rígidas. Fernando, tem paciente que tem fezes de mais de 15 anos no intestino, porque elas estão pétreas. O intestino tem umas cavidadezinhas que a gente chama haustro, né? As fezes passam aqui e muitas delas estão nesses haustros. Fezes calcificadas estão aqui. Fezes de 15 anos? A pessoa que está com 50 tem fezes dos 35 anos? Tem, sim. E são chamados fecalomas. Fecalomas. As fezes estão passando, mas aquela antiga está aqui.
Evidentemente que, observe bem, se aqui é a mucosa, é a parede interna do intestino e tem fezes aqui acumuladas, essa parte aqui, que está entre as fezes e a parede, não tem mais oxigênio. É uma área de anaerobiose, não tem mais oxigênio. Aí tem umas bactérias nocivas, produtoras de gases tóxicos, como cadaverina, putrescina e outros, que vivem aí, porque não tem oxigenação. Por isso que é importante limpar os intestinos e limpar no dia a dia. Me diga uma coisa, você que tem cachorro e gato em casa, você já viu o seu animalzinho comendo grama? Ele é carnívoro. E de vez em quando ele come uma grama, você sabe por quê? Porque ele está com verme e ele quer limpar. Aquela fibra que ele não digere porque é carnívoro, passa no intestinozinho dele, vai arrastando o excesso de ovos, de vermes, larvas e tudo. Então, quando ele sente um pouquinho de dor de barriga, ele vai e come grama. Para isso. Então, você precisa, não comer grama, né? Mas você precisa comer fibras na sua alimentação para ter fezes que transitem mais rapidamente, que não se acumulem nos rastros do seu intestino grosso. Percebe? Então, é isso aí que você precisa fazer. Mais que isso, você precisa caminhar. Quando você caminha, o balançar da barriga e as alças intestinais lá vão se ativando e você gera um movimento peristáltico aí também. Então, olha, tomar água da maneira certa, que não é durante a alimentação, ingira em torno de 40 ml de água por cada quilo de peso, fora da alimentação, e você tem uma cobertura de água adequada. Mais que isso, água, fibra, alimentos mais naturais, cereais integrais e fazer caminhada. Isso é ótimo para o trânsito do seu intestino. Agora, se você já está entupido da vida futebol clube, ou seja, se você já tem obstruções, aí você precisa de um tratamento. Não só fazer essas coisas que eu estou ensinando aqui para você, como também é bom que você, de vez em quando, faça uma limpeza dos seus intestinos, tá? Você pode fazer isso com um laxante, e aí chá de sene, Fernando, já ajuda bastante, né? Aumenta o peristaltismo, você vai ter uma diarreia, e aí saudável. Isso, é bom que não tenha uma diarreia muito grande o tempo todo, porque você vai se desnutrir, não é? Ou então você vai procurar um profissional da área de saúde, não é? Que possa lhe orientar e lhe ajudar a fazer um enema, aí vai entrar um pouco d'água pelo reto, não é? E não é água simples, não, fazer um enema para poder diluir aquelas fezes mais grudadas ali e eliminar. Isso pode ser feito também, mas você pode ajudar nisso aí. Fernando, uma coisa muito boa para o corpo da gente é um jejum de frutas. Passar o dia comendo em todas as refeições frutas bem fibrosas. A manga, por exemplo, né? Frutas que tenham fibra. Não é manga palmer, nem tome, não. É manga espada, é manga rosa, é manga maranhão. São mangas assim que têm muita fibra, não é? Então, quando você faz isso, o corpo entende que você está dando sinal para a limpeza. Ah, é? E aí ele começa a jogar líquidos no intestino e jogar para fora. Dar uma dica aqui importante. Preste bem atenção. Se as fezes não tiverem água, elas ficam pétreas, e se elas endurecerem, não adianta peristaltismo, que não vai seguir em frente. Aí você não toma água. Quando você não toma água, o seu corpo precisa de água no seu sangue, porque se a água for saindo do seu sangue, você morre. Aí, para você não morrer, o corpo começa a tirar água de um bocado de lugar onde deve ter água, mas não é fatal. A primeira coisa que ele faz é tirar a água das fezes.
Aí fica mais seco ainda. Depois ele tira a água das bolsas articulares, joelho, ombro, tudo que é articulação móvel. Depois ele diminui um pouco a água do cérebro, líquido céfalo-raquidiano. Então, percebeu você a importância de você manter o seu corpo hidratado para você ter saúde? Percebe? É importante o equilíbrio entre todas as coisas. E esse equilíbrio se chama saúde. Olha, só esses 2 minutinhos finais aqui, a live já está a ganha aí, porque eu creio que a nossa audiência entendeu a importância da hidratação. Sim. E como você não está tomando água de forma correta, o próprio organismo, para sobreviver, vai retirar água, em primeiro lugar, das fezes, e aí aquele círculo negativo, né? Isso. Você não vai no banheiro porque você não está tomando água, e aí você também não vai no banheiro porque o próprio organismo vai retirar água das fezes, e aí vai ficar tudo entupido ali, meu amigo. E a hora que eu imagino a hora que vira aquela dor de barriga, aquele negócio tudo seco, né? Aí não dá, né? Sim, é verdade. Aí já surge a hemorroida, né? Aí tá explicado, né? E muita gente tem tantos gases na barriga, eu quero dizer a você que uma parte desses gases é metano, viu? Que pega fogo. Não, tem vários vídeos, inclusive no WhatsApp, aí que a galera coloca aí para fazer a gente rir mesmo, mas só que é triste, né? Na verdade, é muito triste, né? É uma intoxicação gasosa, né, da vida. Agora, completando as dicas, Fernando, nós não temos como evitar a entrada de bactérias com alimentos e tudo mais. Mas a gente tem que ter cuidado, porque um bom trânsito intestinal depende também do que a gente chama, na linguagem antiga, flora microbiana, agora é microbiota intestinal. Então, se não tem uma quantidade e a qualidade das bactérias adequada, você também pode ter problemas de fermentação, má digestão e, vou dizer mais, má absorção de nutrientes. Porque bactérias são importantes para tudo isso. Inclusive, como a gente está trabalhando o sistema imunológico, existem bactérias que ajudam o teu sistema imunológico, contribuem para fortalecê-lo, e existem bactérias que prejudicam o seu sistema de defesa. E a grande maioria delas está no intestino. A gente crê que existem cerca de 93 trilhões de bactérias no intestino. É muita, entende? Muita. Portanto, Fernando, a cada 4 meses, pelo menos, use um probiótico, que é uma coleção de bactérias. Um probiótico que você usa para regular a sua microbiota intestinal e torná-la mais adequada. Você precisa fazer isso. Não pense em usar um antibiótico, uma coisa, não. Quem tem que combater bactérias intestinais que causam doença e fermentação são outras bactérias do bem. Elas é que equilibram, ok? Então, usa probiótico e pré-biótico, Fernando. Pré-bióticos são fibras, olha, maltodestrina, goma guar, inulina, fibras que alimentam as boas bactérias e que fazem com que elas fiquem mais fortes. Se tem 2 leões brigando e você quer que um deles ganhe a briga, mata um de fome e dá alimentação adequada para o outro, que ele vai ficar mais forte. Então, alimenta tuas bactérias. Elas são importantes, são tuas amigas. Alimenta elas e você terá uma melhor imunidade. A famosa pergunta que sempre se repete, né? Água com limão é bom, doutor Silvio Bernardes? Sim. Não pelo que dizem por aí, a água com limão vai afinar o sangue, vai alcalinizar o sangue. Quando disserem isso para você, é porque não se tem uma consciência de corpo. Se você tomar uma água ácida,
ou uma água alcalina, o teu sangue não sofrerá modificação, porque a bomba de sódio e potássio e a bomba de cálcio e magnésio, teus rins, teus ossos, vão regular o pH. Se você fizer isso sempre, colocar ácido sempre no corpo, aí você cansa esse mecanismo, tá? Mas o limão, ele tem limoneno e geraniol, que são anti-inflamatórios, são bactericidas, viricidas, fungicidas. O limão ele é ácido como fruta, mas ele é alcalinizante. Então, ele ajuda no controle da acidez gástrica. Por isso, ele pode e deve ser usado. Então, ele tem essas propriedades, tem uma quantidade de vitamina C incrível que vai combater as oxidações. Então, começar o dia com 2 copos de água filtrada e com suco de um limão é algo muito bom para o organismo, sim. Agora, essa água com limão é geladinha, natural ou quente? Água gelada é mais palatável. Mas presta atenção comigo. Ali está um órgão chamado estômago, que tem dentro dele uma temperatura 1 grau superior à temperatura do corpo que você tira aqui embaixo da axila. É 1 grau superior. Tudo que é enzima que vai fazer o processo digestivo, ela precisa de muitas coisas, mas 2 coisas são básicas. Primeiro, o meio, se ele é ácido ou alcalino ou neutro. Segundo, se esse meio tem líquido bastante ou na quantidade certa, e ou até um terceiro, a temperatura. Enzimas são proteínas, gente. Proteínas funcionais. Então, na boca, eu tenho as amilases, que são enzimas que trabalham em pH neutro, por isso que a boca tem que ser neutra, não ácida nem alcalina. Porque essas enzimas aí digerem os amidos nesse pH, numa temperatura. Lá no estômago, a amilase não faz nada, se ela bater lá é digerida também. No estômago, as enzimas trabalham em meio ácido, a uma temperatura em torno de 37 graus. Quando você aumenta essa acidez, você desnatura as enzimas e elas deixam de digerir. E o que não é digerido, fermenta. Se você aumentar o líquido, você dilui as enzimas, elas deixam de digerir. E se você baixar a temperatura, que é a pergunta aqui, não é? Se baixar a temperatura com água fria, o teu estômago vai parar a digestão, vai primeiro esquentar a água que você ingeriu, para deixá-la a uma temperatura ótima para as enzimas voltarem a fazer alguma coisa. Porque em temperatura altíssima ou baixíssima, elas não funcionam. Então, tenha cuidado. Água a temperatura ambiente, levemente fria, o estômago tira de letra, tá? Agora, água gelada, ela é prejudicial. Se você for usá-la, use fora do período de refeição e não com muita frequência, tá? Os orientais, né, japoneses, chineses, eles tomam muito chá, né, e tomam muita coisa quente, né? Sim, mas a temperatura deles não é aquela temperatura lá em cima. Quando eles vão tomar o banchá, por exemplo, que é um chá extremamente digestivo. Olha, eu falei em Espinheira Santa, em Guaçá... É porque é muita coisa, né, Fernando? Sim. Eu falei em Espinheira Santa, em Guaçatonga, mas os orientais tomam banchá. Procura uma casa de produtos naturais que tenha o banchá e tenha o hábito de usar o banchá, porque ele é estimulante do processo digestivo, ainda que seja preparado com um pouco de líquido, porque toda regra tem a sua exceção, inclusive essa regra. Entende? Então, o banchá é extremamente digestivo. Ele pode ser tomado mais apropriadamente 10 minutinhos antes de você iniciar a sua alimentação. E fora da dieta, Fernando, o banchá é cicatrizante da parede do intestino e do estômago também.
ok? O Banchá é o quê? É o chá... Tem um outro nome no Brasil que a pessoa Ele conhece? é um chá decorrente de uma erva chamada Camellia sinensis, que se faz vários chás da Camellia sinensis, né? Se pode O chá fazer o verde chamado é chá Camellia preto, chá sinensis, não é? verde, Chá chamado chá verde. preto, chá verde, chá vermelho. É a parte da planta que se faz e o envelhecimento, né? A técnica que se faz dá vários chás diferentes, mas são muito bons, são muito antioxidantes. Professor Silvio, estamos chegando ao final aqui da nossa live e a sua mensagem final aí nesse resumão de tudo que a gente falou aqui hoje. Na outra semana a gente volta. Qual é a sua motivação para cuidar da sua vida? Se a sua motivação é que você agora vai ter hábitos saudáveis, uma alimentação saudável para ter saúde, tudo bem. Mas eu quero lhe dar uma motivação maior ainda. Você precisa cuidar do seu corpo porque você se ama e quem ama cuida. Quando você não coloca para dentro o que deve ser fazer bem ao seu corpo, as suas células não se sentem bem amadas por você. E elas reagem também liberando toxinas. Portanto, existe aquela intoxicação exógena, que é que você faz com você mesmo, e existe a intoxicação endógena, que é a resposta que as tuas células dão à agressão que você faz a elas. Portanto, ame o seu corpo, ame as suas células, ame as bactérias que estão dentro de você, cuide-se, respeite o seu corpo, tenha isso como motivação. A saúde é uma consequência de tudo isso. E que Deus abençoe você. Amém. Conversei aqui com o professor Silvio de Moura Bernardes, conhecido também Silvio Bernardes. Está aqui o canal no YouTube dele, Silvio Bernardes, Silvio de Moura Bernardes. Aí você vai encontrar e ali ele posta os vídeos dele com mais detalhes do que às vezes aqui a entrevista, que é uma entrevista bem generalista, né? E aqui também o Instagram Silvio de Moura Bernardes. Lembrando que a live de hoje, inclusive, o professor, você dá aula lá na Indústria da Saúde Brasil, né, professor? Fernando, eu já deixei de dar aula em várias faculdades, mas a Indústria da Saúde do Brasil eu não deixo não, porque a Indústria da Saúde do Brasil é o que eu encontrei de mais do que uma instituição de ensino. É um grupo de pessoas que amam educar e melhorar vidas. E os cursos da Indústria da Saúde do Brasil são cursos com professores muito bem preparados. Encontrei colegas que eu aprendo a todo momento com eles, né? Eu me tornei professor e aluno também, Fernando, de tanta coisa boa que tem lá, né? Então, é gostoso demais trabalhar fazer parte da equipe de professores da Indústria da Saúde do Brasil. E hoje seus alunos já são seus colegas também, né? Naturopatas também, né? Muitos deles, né? E tem alguns aqui que estão vindo estagiar aqui comigo, né? Acompanhar, às vezes até também em consultas online, eles acompanham, fica mais fácil, né? Isso é gostoso. Que bom. Meu amigo, 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia, você já faz o curso de naturopatia, vários cursos ali na Indústria da Saúde Brasil. Se você tem mais tempo, você pode fazer o intensivo, um curso intensivo, e aí com uma média de até 3 meses você já pode terminar o curso. É só você se dedicar o tempo integral que for ali, tá certo? Entre em contato com esse telefone que tem o WhatsApp, verifique as condições, sempre tem desconto, sempre tem promoções ali para você se tornar um profissional da área da saúde. Professor Silvio, muito obrigado, até a nossa próxima live. Até a próxima live. Tchau, obrigado, tchau. Tchau. Obrigado. Tchau. E olha, o canal do Fernando Betete, você quer falar comigo? Esse é meu e-mail pessoal, fernandobetete@gmail.com. Você pode mandar sugestões de pauta, você pode mandar sugestões de convidados. Esse é meu e-mail particular e eu leio ele todos os dias, tá certo? Sugestões e críticas sempre são bem-vindas. E críticas com educação, que eu sei que a minha audiência sempre tem.
Ajude a manter o canal do Fernando Betete no ar fazendo a sua doação aqui. Meu canal está censurado pela Justiça Brasileira, mas eu faço o meu trabalho por você e para você. Então me ajude a manter o canal no ar fazendo a sua doação aqui agora. Muito obrigado. Gostou da live? Deixe seu sinal de posição